Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Com muito prazer, vamos conversar um pouco mais sobre a nossa linda ciências do ambiente, ecologia, falar hoje sobre medicina da conservação, a saúde numa dimensão ecológica. Vamos conversar sobre um mundo, uma saúde, ou a saúde única. Quando observamos essa imagem, o que passa aí na cabeça de vocês? Então, olha só, população humana, população animal. Se nós, representarmos aqui essa imagem, nós vamos pensar no quê? Numa progressão geométrica da população humana e os animais perdendo seu espaço, ficando achatados, comprimidos, algumas espécies até sendo levadas aí à extinção, não é verdade? Hoje estima-se mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, então nós temos que fazer uma reflexão quando olhamos para esse diapositivo. Uma reflexão nesse sentido. Como está o nosso desenvolvimento, seres humanos, quais têm sido os nossos compromissos, responsabilidades com o resto dos seres vivos do nosso planeta. E eu gosto muito, né? Vocês aprenderam sobre os biomas, estão aprendendo sobre os biomas, então é muito importante que nós sempre pensemos nessa rica diversidade biológica que nós temos, num país continental, com diversos biomas e diversas espécies. Então, nós temos um compromisso muito grande enquanto médicos veterinários e médicas veterinárias para promover saúde dessas maravilhosas espécies. E temos muitas realidades. Quem vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui? Onde será que isso pode acontecer? Onde isso acontece? Então, aqui nós temos, né, as galinhas, os pintinhos, talvez sirvam de alimento para alguma família. Nós temos, então, um grande problema já exposto aqui, a questão da destinação do lixo. Nós temos, né, aqui uma questão de degradação ambiental. Vamos sempre refletir, enquanto médicos veterinários, qual a nossa responsabilidade? Como podemos contribuir para políticas públicas? Como podemos contribuir para a melhora dessas situações? Não é verdade? E nós temos muito que fazer, né? Temos muito sim a participar da vida das comunidades a fim de promover saúde. Eu gosto de apresentar aqui para vocês aspectos que eu já estou colocando, ó, saúde humana versus saúde animal, mas nós juntarmos a saúde e o meio ambiente, tá? Quando nós falamos muito da saúde humana, nós falamos muito da saúde pública, coletiva. Na saúde animal, nós falamos muito da conservação da diversidade biológica. Em relação à saúde humana, nós podemos citar as zoonoses, lembram doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre os animais vertebrados e o homem e vice-versa. Falamos de doenças emergentes, de doenças reemergentes. Vejam agora essa situação em que nós estamos vivendo da Covid-19, tá certo? Então, novo vírus que foi identificado, SARS-CoV-2, considerado uma doença emergente. Então, qual o papel dos animais silvestres como reservatórios de doenças? Se questiona a hipótese de ter ocorrido o que a gente chama do transbordamento, o spillover, ou seja, a doença dos animais que acabou acometendo os humanos. A Covid pode ter sido forte essa hipótese, tá certo? Controle da doença com foco no ser humano.
e ter sempre a vigilância ambiental. E num aspecto aqui mais relacionado à saúde animal, o impacto dos patógenos nas populações animais. Então, pensar em outras diversas enfermidades, tá certo? Como, por exemplo, raiva, como, por exemplo, toxoplasmose, como, por exemplo, uma brucelose, como, por exemplo, uma leptospirose, uma leishmaniose. Tá? Então, como que é o impacto de alguns patógenos, né? Então, dos agentes etiológicos, os micro-organismos nas populações. Provocam o que? Doenças, provoca só infecção, tem perda de produtividade. Isso para a medicina veterinária é muito importante. As ações antrópicas, elas têm interferido no meio ambiente, elas têm levado ao declínio dos ecossistemas e é impactado com as ações humanas. Ações antrópicas, ações de quem? As ações do homem, tá certo? Então, nós temos que observar isso. E vem, então, muito forte a medicina da conservação nesse contexto, com essas análises, né, de doenças acontecendo na população, levando ao declínio da população. Então, foi, né, se derivando aí até da biologia da conservação, o risco da perda da diversidade biológica, mas muito relacionado, então, com os casos de doenças, né, ligadas a, então, a micro-organismos. Então, as doenças emergentes e reemergentes, pessoas, elas são muito importantes. Nós podemos citar como doenças emergentes Então, assim, ó, doenças emergentes, né? São aquelas doenças que se tornaram importantes nas 2 últimas décadas ou 3 últimas décadas. E as reemergentes, aquelas que já foram controladas e voltaram a se tornar importantes. Então, nós temos, por exemplo, uma tuberculose, que já teve um controle da tuberculose em décadas passadas, mas hoje ela é uma doença que mata muito. Nós temos, por exemplo, a dengue. A dengue é uma doença que teve um controle lá na década de 60, por exemplo, mas hoje ela é considerada uma doença reemergente. E uma doença emergente, a Covid-19, por exemplo, é uma doença emergente, tá certo? Então, são doenças mais recém-descritas, tá? E dentro disso, pessoas, quando a gente está falando então de doenças, do acometimento da população, nós temos esse conceito clássico da medicina da conservação, que é o conceito das 3 saúdes, da tríade, que envolve a saúde do ecossistema, a saúde animal e a saúde humana. A intersecção entre as 3 saúdes, né, acaba envolvendo o que nós temos da saúde ecológica, tá certo? Então, a medicina da conservação, ela foi praticamente definida no início dos anos 2000, tá? Um pouquinho antes de 2000. E vocês vão perceber que aí foi até modificando esse conceito e hoje a gente acaba usando como saúde única, tudo bem? Então, o conceito, na época, né, de 2000, medicina da conservação é a ciência para a crise da saúde ambiental e a consequente perda da diversidade biológica, desenvolvida por meio de transdisciplinaridade na execução de pesquisas, ações de manejo e políticas públicas ambientais, voltadas à manutenção da saúde de todas as comunidades biológicas e seus ecossistemas. Então, entendendo esse conceito, nós estamos falando de uma ciência que vem para nos contribuir em relação à crise da saúde ambiental e à perda da diversidade. E trabalhando interdisciplinar e multidisciplinar. Então, são muitos profissionais trabalhando junto, desenvolvendo pesquisas, ações, incentivando, contribuindo, provocando políticas públicas para que realmente possam, né, fornecer aí condições da que a gente tenha uma vida melhor nesse nosso planeta. Então, aqui um pesquisador bem importante nessa área, né, Dr. Alonso Aguirre. Então, esse foi o primeiro livro de medicina da conservação, publicado em 2000. Né? Então, nós temos aí também ONGs importantes que fizeram um movimento grande aqui no Brasil, como o IP, por exemplo, tá? E a Wildlife Trust no mundo. E nós temos esse outro livro, né? Foi publicado em 2004, né? Então, em novas direções aí da medicina da conservação. Eu tenho, por exemplo, né, faço parte de um dos capítulos desse livro,
tá? Então, é assim, é uma evolução e vocês vão ver que depois vai culminar aí no Um Mundo, Uma Saúde. Peter Daszak é um nome extremamente importante, tá? Nessa área. E aí, então, né? Um mundo, uma saúde, saúde única, que é a saúde da população, a saúde do ambiente, a saúde dos animais. Então, esse conceito da saúde única, né, ele emergiu, ele veio aí até da medicina da conservação e para mostrar essa união indissociável. Para nós pensarmos em saúde hoje, nós temos que avaliar a saúde como um todo, não é verdade? Então, para eu poder falar, né, para eu poder fazer um controle de uma enfermidade, eu vou avaliar aquele ambiente, eu vou avaliar as condições sociais, eu vou avaliar todo o contexto que acomete o animal e se ele pode acometer um humano. Então, a partir de 2008, né, os organismos internacionais ligados à área da saúde, como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE, a Organização para a Agricultura e Alimentação, a FAO, né, definiram, né, um acordo de estratégias globais para prevenção e controle de patógenos em populações animais na interface entre humanos, animais e ambiente. Então, a partir daí, veio esse conceito de um mundo, uma saúde. Então, ele foi proposto por esses organismos internacionais, indicando que finalmente houve uma tomada de consciência coletiva de que existe um vínculo muito estreito entre o ambiente, as enfermidades animais e a saúde pública. Então, nesse sentido, é muito importante nós pensarmos, né, nessas enfermidades e na saúde pública. Então, a saúde única, ela representa uma visão holística, uma visão ampliada, para que a gente possa compreender todos os desafios que existem, as ameaças, também as potências, envolver a questão dos alimentos de origem animal, mas também, né, os problemas com pobreza, com miséria, aonde as doenças ocorrem. Então, ela também está bastante relacionada, pessoal, com os objetivos de desenvolvimento do milênio. É importante que a gente olhe isso também dentro da ONU, né? Então, tudo está muito interligado. Esses problemas que ameaçam a saúde global, o bem-estar econômico, inclusive o comércio internacional. Então, vejam que, né, com toda essa situação da Covid, mais do que nunca, nós podemos, né, entender, aplicar, pensar, refletir sobre esse conceito. Muitos dos perigos residem o que? Nas doenças que circulam nos animais. São transmitidas por alimentos ou carreadas por vetores. Lembrar que os vetores são especialmente aqueles animais invertebrados. Então, quando envolve um mosquito, pulga, carrapato, piolho, barbeiro. Então, a conservação in situ é um ponto aí importante dentro desse meio todo que eu quero que vocês reflitam. O que é a conservação in situ dos animais? É quando então nós trabalhamos com a conservação dos animais nos seus ambientes naturais, na vida livre, quando a gente conserva uma área, quando a gente tem, por exemplo, um parque nacional, que a gente impede que haja uma devastação, que não tenha queimada, que não tenha desflorestamento, tá? Conservação in situ é quando nós contribuímos também para a manutenção de animais fora do seu ambiente natural, mas com condições para reprodução, com saúde, com bem-estar. Vem a medicina da conservação ligada a tudo isso, tá certo? Então, a saúde do homem, do animal e do ambiente, para que possamos, né, cuidar da saúde coletiva, cuidar da vida silvestre e sempre por meio dessa atuação transdisciplinar. Então, nós vamos trabalhar com biólogos, com biomédicos, com ecólogos, com engenheiros, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, diversos profissionais, advogados, tá certo? Porque nós queremos pessoas. A biodiversidade e a saúde animal. Nós queremos a diversidade de todas as espécies, nós queremos preservar as espécies, nós queremos conservar, nós queremos promover saúde. E nossa atuação, então, ela tem que ser, e a nossa atuação, então, ela tem que ser transdisciplinar.
Então, a saúde ambiental, a saúde humana, a saúde animal, nós vamos trabalhar aqui, ó, diversos profissionais. Vai ter fisioterapeuta, vai ter médico, vai ter diversos profissionais trabalhando junto, tá? Então, nós temos que lembrar disso, de aprendermos a respeitar as diferentes opiniões, pontos de vista, cada um aplicando o seu melhor para a promoção da saúde única. E dentro, então, da área da medicina da conservação e da saúde única, nós temos aí, né, atividades ou áreas de estudo. Né? Quando a gente pensa na saúde animal, então nós vamos falar, por exemplo, de desenvolvimento de estudos ecológicos e epidemiológicos na natureza ou no cativeiro. Nós vamos estudar os impactos dos agentes etiológicos nas populações de animais selvagens, o que pode provoca morte, né? Provoca então declínio da população. Nós também temos que avaliar o papel dos animais domésticos na transmissão de doenças à fauna selvagem ou da fauna selvagem para o doméstico. Alguns exemplos, por exemplo, do bisão na América do Norte, que acabou desenvolvendo brucelose a partir do gado bovino. Ou na África, exemplos de leões com tuberculose, leões com sinomose por conta do contato com cães domésticos. Aqui no Brasil, alguns estudos têm demonstrado isso, demonstrado que cachorros do mato, né, Cerdócium tous, eles acabaram desenvolvendo sarna por contato com cães domésticos, tá? Tem estudos também relacionados à raiva, tá? Também. Então, olha que bacana, né? Esses estudos, essas atividades, né? Então, a gente identificar quais são as principais doenças, né? O risco para a saúde pública, lembra? Estudar as zoonoses e sempre trabalhar com vigilância. Esse é o nosso laboratório a campo, não é verdade? Então, aqui a gente tem um animal anestesiado, né? Para aferir parâmetros. Então, lembrar, né? O planejamento, tá certo? O cuidado que a gente tem que ter, o uso de equipamentos de proteção individual. E esse é o nosso laboratório. Então, é extremamente importante a colheita de material para você ter registro, para você ter dados, para você ter valores de referência. Estou aqui fazendo a colheita de sangue, por exemplo, de um Calitrix, tá? Da testa branca, né? Monitoramento, então tá colocando aqui um rádio colar, porque daí quando eu soltar esse animal de volta para a natureza, você vai poder ver a área de vida dele. Outro exemplo, ó, fazendo uma tatuagem no animal que vai ficar cativo, ou mesmo que vai ser solto, colocando um transponder aqui, fazendo uma colheita de sangue, para você poder fazer os testes de DNA, para você fazer os estudos das doenças, quais são os agentes patogênicos, desculpa, que podem ocorrer. Olha aqui um exemplo do Marara Zudilir, tá? Anorhynchus lyri, então colocando um rádio colar, porque esse animal vai ser solto na natureza e assim eu consigo monitorar áreas de vida, ver parceiros, ver se está tendo algum risco de ameaça devido à ação antrópica mesmo. Outro exemplo, né, um colega que nós trabalhamos junto, vocês já devem ter visto o vídeo do projeto da onça pintada, né? Tem uma ONG super bacana lá em Goiás, e aqui colocando um rádio colar, é um animal extremamente ameaçado de extinção, um Cifelis colo-colo, né? Gato palheiro. Olha que lindo esse gato. E aí ele vai colocar esse rádio colar, vai soltar esse animal e então a gente vai poder monitorar, acompanhar por onde ele está passando. E é dessa forma você consegue estabelecer, então, pessoal, aquela política pública que a gente falou lá atrás, de eu ampliar uma área de proteção, porque eu tenho uma espécie que vive ali, que é importante para aquele ecossistema. Aqui, se vocês estão identificando, está um pesquisador, aqui dentro tem um animal, ó. Ele foi capturado na armadilha na vida livre. Que animal será esse? Aqui é um próxion cancrívoros, guaxinim ou mão pelada. Olha que legal, esse é o nosso laboratório a campo, tá? Então, levar todo o equipamento, por quê? Talvez a gente só veja esse animal essa vez. Ele vai retornar aqui, recuperou da anestesia, vai retornar para a natureza e talvez nunca mais eu o veja. Mas eu colho todos os parâmetros, eu afiro tudo o que eu posso para eu ter, né, então, as referências.
Olha que belezinha, que ele já está começando a recuperar da anestesia. Lembrar então que eu vou soltar esse animal no período crepuscular, muito próximo da área onde ele foi capturado. Eu vou observar de longe, eu só vou liberá-lo realmente na hora que ele já estiver apto para poder voltar ali às suas atividades, para que ele não se torne uma presa. É importante também nós trazermos um tema dentro da saúde animal de tráficos de animais silvestres. Lembrar que é um dos tráficos que, infelizmente, mais movimenta dinheiro no mundo. Então, o quanto nós temos que combater. As estatísticas demonstram que de cada 10 animais retirados da natureza, apenas um sobrevive. 9 morrem. Então, aqui são exemplos de animais bastante traficados, capturados. Importante também comentar sobre animais sinantrópicos. Sinantropia, anthropos, homem, então são aqueles animais que estão próximos do homem, em busca até de alimentos ou abrigo, mas eles acabam sendo indesejados. Aqui vocês estão vendo de delfis albiventres, de delfis marsupiais, orelhinha preta, orelha branca. Eles são animais que as pessoas chamam ou raposinha, ou saruê, ou timbu. Lembra? Depende da área onde eles ocorrem, né? Gênero de delfis. E nós temos que preservá-los, são importantes dispersores de sementes, são importantes no controle de pequenos mamíferos, tá certo? Então, eles têm um papel fundamental no ecossistema onde vivem. Trazer também o conceito de animais ferais ou aselvajados, aqueles que acabam retornando para as áreas naturais e desenvolvem um comportamento ou voltam ao seu estado, né, feral. E aí podem trazer prejuízos para uma fauna local. Por exemplo, eu vou apresentar um problema desses para vocês ali mais para frente. Um outro aspecto, né? Então, em relação a tanta degradação do ambiente, aqui, olha, é a captura de uma onça que estava muito próximo de uma área urbana, né? Assim, uma área rural, né? Na periferia, mas de um grande município e predando, tá? Os pequenos ruminantes. Então, ou seja, aqui é uma sussuarana, uma puma concolor. Então, pela ausência, né, hoje de presas naturais, então os animais eles acabam invadindo, né, os ambientes, aquelas chácaras que já estão muito próximas ali de um centro urbano e acaba se tornando um problema. Aqui na verdade foi capturada, né, para remover, estava quase dentro de uma casa, numa garagem na verdade, e aí para ser solta numa outra área onde tenha menos risco de contato com seres humanos, até para o animal não ser predado. Para a parte da saúde animal, lembrar então a pecuária, né? O Brasil é um país extremamente importante para a pecuária. Ele tem o maior rebanho comercial bovino do mundo. Mas nós temos que pensar, né? Onde nós podemos investir para melhorar então a questão de pastagem, melhoramento genético, para continuarmos exportando, tendo uma população animal saudável. Não precisamos invadir áreas naturais. Tá certo? Então, vamos produzir aonde as áreas já estão, né, degradadas, vamos melhorar os solos onde ainda pode, sudeste, centro-oeste, tá? E a conservação a la ex situ é o cativeiro, o quanto é importante também para as pesquisas na saúde animal. Então, o cativeiro, os estudos em parques zoológicos, em centros de triagem, centros de habilitação, né? Estudar, colher amostra, fazer educação ambiental, capacitações, cursos, para que a gente possa promover saúde. Olha, outro exemplo de um centro que faz reabilitação de peixe-boi. Então, muitos filhotes que acabam encalhando, né? E daí são trazidos, fazer todo o manejo, todo o cuidado de alimentação. Aí faço estudo nutricional para ver qual o leite adequado. Então, olha quanta coisa o médico veterinário pode atuar.
muitas pessoas, né, que têm interesse ou mantêm animais silvestres como pets, tá certo? Então, como fazer o cuidado realmente adequado? Se for adquirir animal silvestre, só adquirir de criadouro legalizado, tá certo? E aí conhecer sobre a espécie, identificar as suas necessidades, para que depois não haja uma soltura inadequada, nenhum prejuízo. E eu adoro, pessoal, de verdade mostrar essas duas imagens, essa e a que vem na sequência, para que nós possamos refletir em relação ao nosso país continental, as nossas realidades, o como nós temos que nos adaptar e somos seres adaptáveis e aprender enquanto médicos veterinários a respeitar todas as formas de vida, as diferenças que existem, né? Então, olha que interessante, né? Aqui a família, região do norte, onde nós temos os meses de cheia e os meses de seca, né? Então, tem a sua plantação e os animais, onde estão? Olha que interessante. Então, os animais ficam nas marombas, tá certo? Então, vão receber os cuidados. Tem as épocas onde tem que fazer a vacinação do gado. Então, vai lá o médico veterinário participar disso para uma vacinação da febre aftosa. Então, esse nosso país é maravilhoso, essas dimensões continentais, e nós estamos aqui para promover saúde. Um outro exemplo bastante importante, né, nos parques das cidades, então nós temos os animais, né, que são naturais, então, ó, capivara, coati, então só muita atenção. Aqui é importante a parte, por exemplo, da educação ambiental, informação da população para, ó, não coloca a mão, é um animal que se provocar uma mordedura pode machucar, tem as zoonoses que podem transmitir, então nós estarmos sempre estudando esses indivíduos, acompanhando, tá? Então, estou provocando vocês no sentido de que lá em 2025, quando vocês estiverem assumindo, né, um zoológico, um parque natural e que tem os animais, poxa, vamos lá, de tempos em tempos, captura, faz a contenção, colhe a amostra, vai fazendo, né, o perfil de saúde, conhecendo os agentes que ali se desenvolvem, tá certo? E a interação, ó, social, né, diversas espécies juntas, tá? Lembrar da disseminação de agentes patógenos, ou por aves migratórias, como tivemos já problemas de influenza, doença de Newcastle, febre do Nilo, tá certo? E hoje, né, então nós temos a disseminação pelas aves migratórias, mas nós, por exemplo, num transporte de avião, como é rápido, né? A disseminação de agentes patógenos, então, por conta até desse transporte extremamente facilitado hoje. Tá aí o exemplo, a Covid. Então, cuidar, pessoal, cuidar da saúde animal. Falamos de espécies silvestres, mas também, olha, né, aqui ó, gado que sai do Pantanal e vai para a Amazônia, preservação, né, por conta das épocas alagadas do Pantanal, tá certo? Então, cuidar da saúde dos animais, seja de produção, sejam os animais silvestres, os animais de laboratório. Outra área de estudo é a saúde humana. O médico veterinário pode contribuir muito também com a parte da saúde humana e buscar, né, essa sociedade sustentável, trabalhar com cultura e educação ambiental. Você vê que é no norte do país, então essa interface, esse contato, essa aproximação, nós precisamos cuidar da saúde das pessoas. Sempre pensarmos, né, pessoal, no bem-estar, na qualidade de vida. Então, quando envolve a saúde humana, né, nós vamos estar falando de zoonoses, não é verdade? Então, trabalhar as medidas preventivas e de identificar os riscos. Então, né, olhando essa imagem, por exemplo, então, né, uma criança, então tudo pela frente, né, o contato com o psitacídeo, que doenças será que podem acometer, né? Então, eu penso numa clamidófila, por exemplo, tá? Então, a gente está sempre orientando aos cuidados necessários, como prevenir, despertar para isso, né? Então, sempre educação e promoção de saúde.
E a medicina veterinária, né, ela traz esse aspecto mesmo, então de nós sermos, né, trabalharmos muito com a extensão rural, com essa aplicação dos nossos conhecimentos para muito além, né, do nosso ambiente, do nosso muro, tá? E dentro disso, nós, por exemplo, desenvolvemos um trabalho muito interessante. Nós estávamos estudando a toxoplasmose em felinos em cativeiro. Mas daí, pessoal, sabe o que nós pensamos? Por que não então contribuir, né, e estudar alguns agentes de doenças que podem acometer o tratador, que podem acometer o médico veterinário, né, que pode estar ali dentro daquele ambiente do zoológico. E aí nós então íamos para os zoológicos, né, a gente viajou todos os zoológicos brasileiros, colhendo sangue dos felinos, mas daí nós ligávamos antes, conversávamos com o veterinário do zoológico, falava assim, olha, você não quer chamar uma enfermeira do município, um médico do município, porque o médico veterinário não pode, né, fazer a colheita de sangue humano. Porque a gente está fazendo uma pesquisa para 6 zoonoses, pessoal. Nós fizemos para leishmaniose, para leptospirose, para toxoplasmose, para doença de Chagas, para clamidiose e para brucelose, certo? E aí a gente falava, olha, chama uma enfermeira do município e aí a gente vai colher sangue das pessoas que estão diretamente ligadas aos animais, os tratadores, os veterinários, os biólogos. Nós vamos colher sangue, por exemplo, das pessoas que estão no setor de nutrição animal e quem está, por exemplo, na portaria, né? Para ter também a população controle. E, pessoal, é muito rico. Então, nós conseguimos resultados extremamente importantes para identificar a saúde dessas pessoas. Lembra, para que a gente possa cuidar dos animais, nós temos que cuidar de quem cuida dos animais, certo? Então, tinha aqueles tratadores que cuidavam de onça, elefante, né? De todos os animais, na hora de tirar o sangue, ele ficava com medo danado. E ele falava, mas eu nunca fui no médico. Né? E foi muito importante também porque um dos exames de leptospira, por exemplo, deu muito alto em um tratador de um zoológico, né? E aí a gente ligou no zoológico. A gente falou, olha, deu muito alto o título dele. E na época deu um veterinário falou assim, é verdade, ele está afastado. Falaram que ele está com uma gripe muito forte, né? E então a gente falou, olha, fala para ele voltar no médico e se quiser colhe o sangue de novo, porque se o título dele tiver aumentado, ou seja, se tiver mais anticorpos ainda, pode ser que ele esteja com a doença, com a leptospira. E pessoal, ainda bem, porque daí o veterinário foi super pronto, levou ele no médico de novo, colheram o sangue, mandaram pra a gente processou, né? Porque na época a gente estava trabalhando muito com isso no laboratório e o título aumentou muito. Ele estava, na verdade, com uma infecção por leptospira e não era gripe, não era dengue, tá? Então foi muito legal porque daí o médico que o atendeu prescreveu e ele ficou ótimo. Então, é importante, vamos cuidar das pessoas que cuidam dos animais. Outra área importante de estudo, né, da saúde ambiental. E aí vem, né, ponto importante que é a biologia da conservação. Então, a biologia da conservação, né, estudando a crise da diversidade biológica por meio dos diversos fatores que podem levar, né, ao risco de perda da diversidade biológica. Então, ela contribui, né, as duas primas, irmãs, assim, né, a biologia e a medicina da conservação. Estudar as ações antrópicas na natureza, né, essas implicações na saúde dos ecossistemas, falamos de biomas aí para vocês, todos os impactos que podem acontecer, né, por conta de levar a esse risco de perda da diversidade biológica. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Preservar os ambientes naturais, aqui o Ras da Catarina, onde ocorrem algumas espécies de psitacídeos, que só ocorre aí, né? Como a gente está vendo aqui nessa imagem. Estudo, né, da poluição e contaminação ambiental terrestre e aquática, né? Então faz parte, não é verdade, de uma das atividades aí da saúde ambiental. A parte também dos cuidados do reflorestamento, a promoção de ecoturismo,
Nós temos diversas fazendas hoje que desenvolvem, sobrevivem do ecoturismo, por meio da promoção dos safaris, das visitas, então atraem turistas, ajuda a preservar aquela área, a fomentar, trabalha com educação ambiental e as pessoas vão tendo mais consciência então da importância de preservação do ambiente e das espécies. Impacto da dispersão de espécies invasoras em áreas naturais. Isso é extremamente importante, tanto da flora quanto da fauna. Nós vamos dar aí alguns exemplos para vocês relacionados a isso, né? A questão do esgotamento sanitário, do saneamento básico. Então, imaginem vocês lá em 2025, não é verdade? Então, vão trabalhar nas áreas, conhecer esse contexto, existe saneamento básico, existe esgotamento sanitário ou não existe, então tem um problema ambiental bastante sério, porque daí a dispersão de agentes patógenos é muito maior. Trabalhar com a educação ambiental, pensar globalmente e agir localmente. Trabalhar com, né, o conceito do desenvolvimento sustentável, com os objetivos do desenvolvimento, tá? Isso é muito importante. Então, aqui, 2 exemplos para mostrar para vocês o que a gente falou até agora, ó, essa interface do que é natural e o que já está aqui descampado, produção de bovinos, animais domésticos, com a área natural no fundo. Olha que lindo, no Pará, né, a gente tem a floresta amazônica aqui no fundo e aqui tem, ó, cavalos, cachorros, tá? Então, ou seja, o animal doméstico pode adentrar o ambiente natural, assim como, né, os animais silvestres virem para esse ambiente. Eles não sabem o limite da cerca. Olha aqui, última reserva de cerrado censo estricto do mundo, né? Então, falando dos biomas, vocês viram aí floresta amazônica, bioma cerrado. Então, a importância hoje que se tem a produção de animais muito próximo à última reserva de cerrado censo estricto do mundo, o Parque Nacional das Emas. Então, as doenças que podem ser transmitidas entre eles, então, cuidar desse ambiente, da saúde dos animais, da saúde do ambiente, da saúde do homem é imprescindível. Então, trabalhar, né? Trabalhar, por exemplo, pelo reflorestamento. Né? Um exemplo que eu gosto, eu amo essa associação Mata Ciliar. Então, sempre trabalha cuidando das matas ciliares, ciliar de cílios, né? Os cílios ao redor dos olhos que protegem os olhos, a mata ciliar que protege as águas, na verdade. Então, isso é tão importante para que a gente possa, né, cuidar das áreas naturais, para que possamos ter, então, a saúde do ambiente e, consequentemente, voltarão os animais. E se nós tivermos essa consciência, educação ambiental, protegeremos também a saúde do homem. Aí alguns exemplos, né, das diferentes realidades, então, desse país. Então, em áreas onde você tem as áreas alagadas, não é verdade? Então, olha só, a fiscalização da vigilância sanitária está aqui, num flutuante, não é verdade? Aqui a parte de ecoturismo, então, o quanto é importante isso, né, valorizar isso. Então, é preservação de história, de cultura, e os animais ganham também, tá? E as pessoas ganham. Olha que delícia, né? Cuidar, ter o turismo, eu vou cuidar desse ambiente aquático, eu vou levar o turista, ele vai mergulhar aqui no arrecife, ele vai ver tartaruga, ele vai ter peixinhos, ele vai ver estrela do mar, isso tudo vai dar certo, né? Eu vou preservar, eu vou cuidar da saúde do ambiente, do animal e desse ser humano. Olha que delícia, pessoal. Agora é distanciamento social, mas quando passar, ó, nada melhor do que ir para aí, né? Maragogi, Japaratinga, viu? Aproveitem para conhecer esse nosso lindo país. Olha só que delícia de lugar. Então, pessoal, nós temos, né, que trabalhar a preservação. Para quê? Para que, por exemplo, o esgoto sanitário não caia diretamente nessa praia, né? Nesse mar, não impacte a fauna local, para que nós possamos, então, ter todo esse turismo que fomenta uma região, que traz, então, melhores condições financeiras, econômicas, sociais para aquela comunidade, tá certo? Preservação aqui é uma área de ocorrência grande de peixe-boi marinho,
Tudo bem? Então é isso, é essa união, né, das saúdes, tá? E o médico veterinário trabalha muito dentro disso. Nesse aspecto, né, que a gente quer apresentar para vocês sobre, então, lembra os problemas de espécies exóticas invasoras, tá certo? Então, são aqueles animais, né, que acabam invadindo um ambiente onde eles não ocorrem normalmente, e isso pode fazer com que ou eles façam uma predação de uma espécie local, ou degradem, né, destruam uma outra área, tá certo? Então, podem trazer aí danos muito grandes para as espécies locais, tá? Então, vou dar alguns exemplos de projetos desenvolvidos na área, certo? Então, para vocês verem a atuação do médico veterinário como é ampla e como trabalha-se e muito, né, nessa questão da saúde única e da medicina da conservação. Então, aqui, por exemplo, agentes patogênicos e suas implicações na saúde pública e na conservação de marsupiais, tá? Então, olha que bacana, né? De Delphis, aqui albiventes, orelha vermelha, marsupiales, orelha preta, que a gente chama, tá? Então, aqui são as áreas de atuação que nós trabalhamos, né? Olha que legal. Parque Estadual Dois Irmãos, essa é uma área bastante urbana, então, desculpa, é um parque, né, bastante urbano dentro do município de Recife. Aqui já é uma estação ecológica um pouquinho mais afastada, tá, de Tapacurá. Isso é importante, né? O mapeamento hoje, pessoal, o uso de ferramentas para mapear locais, para você identificar, tá certo? Então, aqui a gente tem a usina São José, em Garaçu, que tem uma mata também bacana. Aqui dentro de uma área do Exército, né, que permitiram também a gente fazer capturas. Aqui, uma aldeia, é um bairro próximo da região, na região metropolitana de Recife, né, que tem ainda diversos trechos de Mata Atlântica, tá? E aqui Reserva Ecológica de Saltinho, em Tamandaré, que já é uma reserva maior, grande. Então, em todas essas áreas foram colocadas armadilhas, e armadilhas em diversos, lembra, estratos, certo? Para que a gente pudesse, então, identificar os diferentes níveis aí de nicho ecológico também, né? E aí, então, se colocava a isca, essas são armadilhas tipo tomahawk, tá? Aí o marsupial entra, então usa banana com creme de amendoim, abacaxi, eles gostavam bastante, né? Daí a gente fazia a captura desses animais. Então, vocês vão ver diversas espécies aí aparecendo, pesagem desses animais por meio dessa balança. Vou mostrar uma outra também. Olha de novo, né, o nosso laboratório a campo, tudo certinho, né? Aqui, ó, a aferição dos parâmetros, vai registrando informações. Aqui mostrar, depois ele recupera na gaiolinha de novo na anestesia e será solto no mesmo local. Nós fazíamos então a colheita de sangue, a marcação dos animais, utilizávamos 2 a 3 tipos de marcação: a tatuagem, o brinco e em alguns momentos até o transponder, tá? Esse é interessante porque de longe, né, com um binóculo, alguma coisa, você já identifica a marcação. É que às vezes a orelhinha pode rasgar, eles podem brigar e perder o brinco, tá? Toda a parte de biometria, né? Então, registro de dados é extremamente importante fazer, pessoal, porque às vezes você não conhece as espécies, tá? Olha aqui, ó, a tatuagem. Nós usamos esse tatuador, que ele é muito utilizado no cosmético, na parte de dermato, de fazer sobrancelha. Sensacional, viu? Muito bom mesmo. E aí a gente fazia a marcação do nosso número de identificação na face interior do membro posterior, tá? Aqui, ó, a outra balança, viu? Essa balança é excelente também, tá? Dá para fazer a pesagem. Olha, sempre luva, sempre máscara, jaleco, né? Ou macacão de campo, tá? Equipamentos de proteção individual. E trabalhar com a comunidade,
Então, nós, né, junto aí a uma outra universidade que a gente trabalhava, fazia folder, né, material explicativo, levava para a população para conhecer, porque a gente estudava essas, né, leptospirose, por exemplo, tá? Então, orientando, né, um folder, a gente pode até usar menos palavras, às vezes, mais imagens, mas provocar vocês nesse sentido de que nós temos que trabalhar sempre a educação em saúde, né? Como evitar a lepto, como evitar rato, tá certo? A equipe de trabalho, né? Todo mundo protegido, perneiras. Associado também a um outro projeto, daí envolvendo os canídeos, né? Então, ó, colocando armadilha também, mas não caía só animal silvestre, viu, pessoal? Muitos domésticos caíam na armadilha também. Então, isso era interessante porque às vezes isso era dentro do parque nacional, dentro dos parques estaduais, dos parques, e não era na periferia do parque ao redor. Então, né, a gente comprovava isso, né? Como que o doméstico também invadia o ambiente natural. Então, a gente fazia tanto com então, o silvestre, né? Colocando as armadilhas, os domésticos caíam, como também fazíamos visitas nas casas ao entorno, porque a gente queria, né, avaliar. Lembra que a gente falou do estudo de doenças no silvestre, domésticos e silvestres, tá? Aí colhia sangue dessa galerinha também para poder estudar, né, identificar os agentes. Isso é muito bom porque daí a gente tem um envolvimento na comunidade. Olha que bonitinho aqui, Cerdócio tous, né? A raposinha, o cachorro do mato, também tá anestesiadinho, ó, tampão no ouvido, certo? Aqui, ó, dá para ver uma fita métrica, vai passar por todos aqueles parâmetros, colheita de amostras, tá? Para que a gente possa registrar tudo, marcação com transponder, tatuagem. Olha aqui, né? Aqui do doméstico, aqui os domésticos nas áreas que a gente fazia captura e aqui os silvestres. Um outro exemplo aí de estudo agora de espécies invasoras, tá? Então, outro exemplo de espécies invasoras. Então, para ilustrar, né, o arquipélago de Fernando de Noronha ele é composto por diversas ilhas, mas a maior ilha é a ilha de Fernando de Noronha, onde existe a ocupação humana, né? A ocupação antrópica, e aqui especialmente a área da APA, que é onde pode então ter a presença humana. Aqui é o aeroporto, ó, interessante, tá? E aí nós estudamos, pessoal, algumas espécies consideradas problema, né, e espécies exóticas. Então, um dos exemplos, a garça vaqueira, que se tornou uma espécie problema para a área. Por quê? Por conta de onde ela faz a nidificação, então ela compete com as espécies de aves endêmicas da ilha, ela acaba predando um réptil que ocorre lá, né, uma lagartixinha chamada mabuia. Ela acaba também provocando acidentes aéreos por conta de colisão com aeronaves, tá certo? Então você tem que trabalhar por meio de políticas públicas para ver qual a intervenção para que eu mitigue, para que eu minimize os problemas que aquela espécie traz para aquele ambiente natural, tá? Então foi feito o controle dessa espécie. Um outro exemplo de uma espécie, você vê que é silvestre, que é o teiu, mas ele se tornou, na verdade, uma espécie problema para a ilha de Fernando de Noronha. Um animal esse que já foi introduzido pelo homem e achou, né, encontrou um ambiente ótimo, né, encontrou ovos de tartaruga para predar, encontrou alimento e hoje ele é considerado uma espécie que acaba trazendo diversos prejuízos ali para a ilha também. Então, tem plano de manejo para controle e retirada desses animais. Outro exemplo, né, é o mocó, é um pequeno roedor, né, Querodon rupestris, e ele acaba provocando um prejuízo como um ótimo roedor, rói, né? Então ele acabou degradando diversas áreas naturais ali da ilha, né? Então com isso provoca mais deslizamentos, né? Ele preda também o ambiente natural. Tinha um roedor típico ali da ilha, então não se identifica mais esse pequeno roedorzinho, não se sabe se foi devido à presença, né,
do Mocó, tá certo? Mas é outro estudo aí que a gente faz. Então, acaba fazendo o quê? Estudando as doenças que podem ocorrer nesses animais, né? E contribuindo para a promoção de políticas, né? De políticas públicas para preservar a área natural. Lembrar que Fernando de Noronha é considerada, né, pela Unesco um patrimônio da humanidade. Olha só, né? Outro exemplo aí, então, é os bovinos, né? Animais domésticos também sendo considerados animais que são exóticos e são invasores, né? Então, o que que acontece? Eles vão invadindo as áreas naturais e aí também tem que se trabalhar com a comunidade para que, olha, se você vai manter, mantenha então na sua área, não deixe o animal solto pela ilha. Por quê? Porque ele vai pisotear, ele pode pisotear um ninho de uma tartaruga, ele está defecando, ele pode estar, né, contaminando os ambientes, tá certo? Hoje, aqui essa praia, na verdade, Praia da Atalaia, é uma praia controlada, tem controle de acesso, né? Hoje o Parque Nacional é administrado aí, né, por alguns organismos, então tem um controle muito maior, tá? Mas antes, quando aqui era mais aberto, hoje já tem um controle muito grande aqui na Baía do Sueste, tá vendo? Mas a vaca, ela tinha esse acesso direto aqui na praia, né? E aqui é uma área de grande ocorrência de tartarugas, né? De alimentação de tartarugas, os turistas vêm bastante também, né? Então tem que observar para que esses animais acabem não provocando degradações no ambiente. Então vejam que envolve a saúde do ambiente, a saúde do animal e também a saúde do homem, né? Porque se ele está indo nessa praia e esse animal tem algum parasita que pode acabar se disseminando. Os equinos também, que, né, acabam sendo espécies então domésticas, mas introduzidos num ambiente natural, acabam trazendo prejuízos, tá certo? Então, por riscos de atropelamentos, de acidentes, tá? Os pequenos ruminantes, olha só, pastando. Aqui embaixo, pessoas, é chamada Praia do Sancho. É uma das praias que por mais de uma vez já foi considerada a praia mais bonita do mundo, tá? E esses animais aqui pastando, então muitas vezes você está fazendo a trilha, você, né, acaba pisando nas fezes e eles, nesse pastoreio, eles vão fazendo degradação do ambiente, tá? Então, isso, olha só, de novo, né, um outro fator. Então, controlar, deixar esses animais dentro ali de uma área, num curralzinho, num aprisco, dentro, né, do seu território, da sua propriedade, e não soltá-los, né, aleatoriamente, indistintamente, tá? Os felinos, olha só, lembra que eu falei do réptil? É uma lagartixinha endêmica da ilha de Fernando de Noronha. O que significa endêmica? Ela só ocorre ali, essa espécie, tá? E aí, pessoas, infelizmente, né, não só os gatos, mas os gatos, eles são predadores e eles estão aí impactando e muito a fauna local da ilha por meio aqui, ó, né, da predação da mabuia, por exemplo, mas também eles predam ninhegos, né? Ninhegos são os filhotinhos das aves endêmicas ali de ilhas oceânicas. Então, tem atobás, viuvinhas, rabo de junco, diversas espécies, tá? Então, os gatos, eles também são considerados, né, invasores. E aqui, lembra que eu falei do conceito de animal feral, aselvajado? Lá na ilha, eles adquiriram esse comportamento. Por ficarem muito adentrados na área da mata, eles estão com um comportamento já feral. Então, esse comportamento de casca, de caça mesmo, né? De estarem muito ariscos, tá certo? Então, é realmente hoje um grande desafio.
Então, nós participamos há alguns anos já desse programa, né? E em 2007, 2008, nós trabalhamos fortemente, e isso continua ainda, tá? Por meio de captura de alguns animais, né? Que não tem tutor, e tem animais que têm tutor também e que têm participado das campanhas de o quê? De castração, de esterilização, tá? Esterilização cirúrgica nos animais. Então, coloca as armadilhas, né? Captura os animais. Olha que bacana, tá? Então, pega as gatoeiras, que a gente chama. Então, eu acabei, né, passando mais rápido, mas a gente coloca os animais nas gatoeiras e aí a gente leva para a parte da castração. Aqui é um outro trabalho, ó, né? Na verdade é o mesmo trabalho, a gente mostrando dos TIUs. Então a gente fazia as armadilhas aqui, as armadilhas para TIU com tubo PVC, colocava peixe, ele entra, daí muitas vezes ele não conseguia sair, tá? Daí a gente colocava no saco para fazer a pesagem, né? Todos os registros, tá? E também estudando doenças nesses animais. E com isso, né, vão saindo as publicações, você vai produzindo conhecimento, tá certo? Então, um dos exemplos é a soroprevalência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em animais domésticos e silvestres. Né? Então, indica, ó, a gente pegava as galinhas também, 80% das aves tem o anticorpo anti-Toxoplasma gondii, as garças quase 80%, os gatos quase 60%, os ovinos 60%. E aí, pessoas, aquilo que a gente falou assim, ó, estudar a doença, né? O que representa a toxoplasmose? Se eu comer uma carne mal cozida, eu posso ingerir o cisto tecidual do parasita, tá certo? Os gatos são os únicos hospedeiros definitivos que têm a forma sexuada do parasita. Então, eles infectados, se eles estiverem eliminando o cisto, eles contaminam todo o ambiente. Tudo bem? Então, se eu vou comer a carne, eu vou comer a carne muito bem cozida, eu vou congelar essa carne, entenderam? Então, por meio disso que a gente fala, olha só, um trabalho do médico veterinário contribuindo para a saúde local do ambiente e também para a saúde do homem. Como? Eu oriento que eu não posso deixar meu gato solto, eu tenho que saber onde ele defeca, eu tenho que ter um controle adequado dessas fezes, porque se ela contaminar o ambiente, eu posso ter outros indivíduos se infectando. Mas então, o que eu vou fazer com a carne? Eu vou cozer, eu vou congelar para não ter a transmissão. Tudo bem? Então, é uma rede extremamente importante, transdisciplinar. Tá? Então, aqui as áreas, né, indicando onde a gente teve mais captura, tá? E os resultados positivos. Então, aqui é a área de concentração, onde tem grande parte da população humana. E é por isso que daí, então, a gente trabalhou fortemente com as políticas públicas, orientando aqui, em relação à prevenção, tá? Foi descrita até uma nova cepa do toxoplasma. Então, olha que interessante, tá? A cepa do toxoplasma encontrada nas galinhas são mais parecidas com as cepas que são encontradas na África do que as demais cepas encontradas no Brasil, né? Então, a gente começa a produzir conhecimento importante. De leptospirose agora, né? Então, os equinos deram altamente positivo para leptospirose, os roedores também aqui embaixo, ó, tá? Apareceram positivos. Então, isso é importante. Se de repente aparecer alguma pessoa com sinal de uma icterícia, com uma febre, uma dor no corpo, tem a presença do roedor, poxa, vou associar, vou fazer um teste, vou tentar identificar isso. Tudo bem? E, pessoal, sempre trabalhar com a questão de educação, informação, né? As pessoas precisam fazer parte. Lembra, vamos cuidar das pessoas que cuidam dos animais, né? Então, nós sempre trabalhamos com a comunidade, fazemos o trabalho com os animais, mas também junto da comunidade. Estão conversando, orientando, entregando folder explicativo, trazendo a comunidade para perto. Para quê? Para que a gente possa realmente promover saúde. Olha que linda!
Essa imagem é linda, eu fico super feliz quando eu vejo, né? Por quê? Porque você vê a cara de felicidade das pessoas, elas amam os animais, elas estão cuidando dos animais, né? Então, sabe, trazer para a campanha, olha aqui, ó, ele tá começando a recuperar da anestesia, então já foi pro colo dela, e você então orientar, a pessoa vai saber como vai cuidar para que ele não tenha problema nessa recuperação cirúrgica, tá certo? Aqui também, ó, esse aqui vai entrar ainda, mas isso é muito rico, pessoas, né? Vamos cuidar das pessoas, isso é cuidar da saúde humana, cuidar da saúde animal e nós estamos cuidando daquele ambiente maravilhoso. E trabalhar, então, com isso, formar pessoas, formar agentes de medicina da conservação, formar agentes de saúde única. Então, né, o sucesso de qualquer trabalho é quando nós realmente capacitamos as pessoas, quando nós ajudamos na formação das pessoas, aí a gente vai ter sucesso com a saúde dos nossos animais, que é o que a gente mais almeja como médicos veterinários e médicas veterinárias, né? Para ter isso, certo? Para ter um ambiente lindo, maravilhoso, que a gente, né, quer estar sempre visitando, acompanhando, sabendo que está sendo cuidado, que vai continuar sendo um patrimônio da humanidade, porque todos nós merecemos, e especialmente, né, as espécies, animais, todos os seres vivos, tá? Então, a medicina da conservação, junto com a educação ambiental, junto com a saúde única. Nós vamos sempre, né, trabalhar isso como médicos veterinários, tudo interligado, pessoal. Temos desafios, né? Muitos desafios. Conhecer as alterações e agravos e suas causas, às vezes a gente não conhece. Conhecer os fatores que influenciam as alterações, às vezes a gente não conhece. Como mitigar, o que é mitigar? Como diminuir, né? Minimizar riscos, muitas vezes a gente também não conhece, tá certo? Vejam agora, né? Por meio dessa pandemia, quantas dúvidas ainda existem. Mas uma coisa a gente tem que ter dentro da gente, é por meio da ciência, né? É por meio de produção de conhecimento, de investigações que a gente vai conseguir transformar, tá? E promover saúde. E olha só, né? O que nós temos? Nossa área, por isso que é tão importante a medicina veterinária, é tão importante nós termos mais médicos veterinários e mais médicas veterinárias nesse mundo. Pessoal, 60% das doenças infecciosas, das 1.461 doenças infecciosas humanas conhecidas, tem um animal ou vetor envolvido. Isso é muito grande. 70% das doenças emergentes, lembra que nós falamos o que são doenças emergentes? Ebola, por exemplo, né, a AIDS, influenza, tem um animal ou um vetor na sua origem. E agora aqui a gente pode incluir a Covid. 5 novas doenças humanas aparecem todos os anos. Tá aí, né? 3 são de origem animal. Uma já é a Covid que nós estamos vivendo, pessoas. Nós, provavelmente, né, ninguém vivo nesse planeta Terra, nesse momento, está passando pelo que nós estamos passando. Já passou, na verdade, pelo que nós estamos passando, né? Então, todos nós que estamos vivos, estamos juntos passando por essa situação. E então, nós temos que aprender com ela, são esses desafios, né? Isso é muito importante. Que nós fazemos parte dessa história, então como vamos trabalhar com elas, né? Olha os nossos desafios enquanto profissionais, enquanto médicos e médicas aqui, né? Veterinários e veterinárias. 80% dos agentes com potencial, tem potencial para serem usados, né? Como para promover o bioterrorismo, tá? São patógenos zoonóticos. Então, assim, só para exemplificar, né, as doenças por artrópodes, por roedores ou por outros, então são muitos agentes, pessoas, muitos agentes, né, transmitidos
por vetores ou zoonóticos que provocam aí as doenças emergentes e reemergentes, né? Então, no Brasil, Oropouche, Maiaro, Rócio, febre amarela, né? Então, a gente associa bastante a febre amarela com primatas não humanos. Então, o tanto de orientação que nós temos que dar, que eles são animais sentinelas, ou seja, eles nos protegem, eles vão indicar um problema, tá? Não é para causar pânico, mas é para vocês saberem. Existem mais de 200 zoonoses, tá certo? Então, existem mais de 200 doenças transmissíveis que podem ser caracterizadas como zoonoses. Cães, 80. São muitas doenças, na verdade. Cavalo, 63, aves, 58. Se nós pensarmos aqui, ó, répteis, 10, ofídeos, 5, tá? Então, assim, são muitas enfermidades e que envolvem, né, a espécie animal. Então, nós, como médicos veterinários e médicas veterinárias, como biólogos, como ecólogos, nós temos que nos proteger, estar atentos, estudar, né? Como médicos que poderemos promover, então, tratamentos, né? Estabelecer terapêuticas, tudo bem? Relacionadas aí com mosquitos ou outros artrópodes, pessoal. Também são várias outras, tá? Babesiose, dengue, chagas, né? Interessante que dengue, né? Vocês viram que apareceu ali. Dengue, há sempre um questionamento se realmente caracteriza como zoonose ou não, tá? Então, a gente focaria mais em febre amarela. Sem deixar de falar do que? De doenças transmitidas por alimentos, pessoas, né? E se nós pensarmos nos alimentos de origem animal, né? Que podem trazer aí altas taxas de morbidade, de mortalidade. Então, é um outro ponto bastante importante de estudo dentro aí dessa área da saúde única. E os animais sinantrópicos que a gente falou, então são aqueles que estão próximos do homem, mas acabam sendo indesejados. Então, roedores, né, piolho, aranha, crescimento que a gente teve daí de escorpião, né, os relatos esse ano, as notificações, né, da presença de escorpião, os acidentes, tá certo? Ó, pulga, tá? Piolho, mosquito. Então, o número de casos aumentando cada vez mais aí dessas doenças transmitidas por vetores. Então, cuidado importante também. E não poderíamos deixar também de lembrar, assim, né, o risco por conta do uso de agrotóxicos, de antibióticos em excesso, né, a parte até do esgotamento sanitário em relação a esses resíduos, tá? Os resíduos de atenção animal, cadáveres, excretas, para onde que eu estou destinando, certo? Hoje também é bastante forte essa questão do bem-estar animal, então estar atento a isso também, o médico veterinário vai ser muito exigido quanto a isso, né? A questão de indivíduos que são acumuladores de animais, acumuladores de lixo, entra também nesse aspecto, né? Agressões por animais, então devido a enfermidades como a raiva, que muitas vezes, né, os cães, os gatos, eles adquirem um comportamento agressivo. Trabalhar a questão da saúde do trabalhador, né? Quando a gente pensa em zoonoses, a gente fala de algumas zoonoses que a gente até usa o termo de zoonose ocupacional. Então, elas estão muito ligadas ao tipo de trabalho que a pessoa exerce. Tá? E nós, médicos veterinários, então, normalmente nós somos a população que está aí, sempre na linha de frente, com maior risco, né, das doenças transmitidas aí pelos animais, tá certo? Atenção, né? Dentro da medicina veterinária, o destino dos resíduos, a segregação, acondicionamento e identificação. A gente até vai discutir isso no semestre que vem, né, na parte da inspeção ambiental, dentro das ciências do ambiente, mas a classificação dos resíduos e nós temos um compromisso com essa destinação correta. Né? Então, especialmente aí perfuro-cortantes, por exemplo, não é? Então, onde que eu vou descartar a agulha, um frasco de vidro, né? Um material que é contaminante, certo? Ah, o resíduo comum, tudo bem?
Então, atenção, 2025 está chegando, então você vai ter sua clínica, você tem que atentar para, né, a destinação dos resíduos dos serviços de saúde, certo? Amores, estamos quase finalizando, tá? Então, saúde única. Saúde animal, saúde humana, zoonoses, fatores socioambientais, pensar nesse bem-estar que nós estamos falando, na segurança alimentar e quando envolvem produtos de origem animal, é a nossa grande responsabilidade, porque por competência exclusiva do médico veterinário por lei, nós somos os únicos profissionais que podemos fazer a inspeção dos produtos de origem animal. Então, essa segurança alimentar de chegar uma carne livre de micro-organismos, um ovo, um mel, um pescado, um leite, é muito grande, é uma responsabilidade nossa, tá? Pensar no uso dos antibióticos com parcimônia, com responsabilidade, não indiscriminadamente, né? Garantir um comércio seguro de produtos de origem animal, ter rastreabilidade, entre tantos outros fatores aí, certo? Que a gente foi falando. Focando um pouquinho nos fatores socioambientais, né? Essas transformações ambientais e demográficas favorecendo o aparecimento de novas doenças. Vejam, né? Pensem em relação ao que estamos vivendo, novamente, tá? Vamos nos contextualizar. Alteração no comportamento epidemiológico de doenças já existentes. Algumas doenças, elas vão alterando em relação à população que acomete, o número de casos, tá? Crescimento da população, urbanização e maior integração entre as espécies animais. Como nós falamos, esse fato da população ir procurando, por exemplo, morar próximo de áreas naturais, nos condomínios, então vai permitindo que o quê? Um cachorro doméstico que não teria contato com o cachorro silvestre, agora eles se encontram, tá certo? Eles se encontram e aí que pode, então, ocorrer a transmissão das doenças, tá? Então, esse é um ponto bastante importante, tudo bem? E o fato, lembra do nosso segundo slide? O crescimento exponencial da população, né? Então, e a gente percebe, né, um movimento realmente do número de pessoas muito mais na área urbana, tá? Então, as consequências disso. Invasão florestal, a globalização do comércio de produtos de origem animal. Então, rapidamente, né? Sai de um lugar e está indo para o outro, certo? Sem deixar de falarmos das mudanças climáticas, né? Então, a saúde humana será uma das áreas que mais sofrerão com os efeitos das mudanças climáticas. Diretos, por meio do quê? Doenças e mortes causadas pelo calor e eventos extremos. Peguem dados, né, do ano passado, retrasado, em países na Europa, por exemplo, tá? Indiretos, aqueles provocados por modificação do ecossistema, dos ciclos biogeoquímicos. Veja que nós conversamos com vocês, né, sobre os ciclos biogeoquímicos, da falta de saneamento básico, que permitem o que? O aumento de doenças infecciosas, as não transmissíveis e as doenças vetoriais. Tá? Então, a gente vai ter doença infecciosa, vai ter doença aqui, por exemplo, em relação à hipertensão, a uma diabetes, tá? Uma depressão, que estão aumentando muito também, certo? Então, isso é muito importante da gente estar atento. Efeitos diretos também, vamos lá, dos eventos climáticos extremos. Tem uma influência sobre a fisiologia humana. Né, as ondas de calor, ou provocando traumas físicos e psicológicos em acidentes, como em tempestades, inundações em secas. No Brasil, a gente tem ainda um privilégio de não sofrer tanto com essas, né, alterações relacionadas a grandes eventos extremos, etc. Mas pense em países como os Estados Unidos, em relação a furacões, né, as tempestades, países em relação a tsunamis, tá certo? Então, isso traz pessoas, impactos muito fortes, né? Efeitos sobre o meio ambiente, afetando a produção de alimentos, a qualidade da água, a qualidade do ar e a ecologia de vetores. Pensem um pouco sobre isso. Tem áreas onde as pessoas não têm água, né? Lembra, nós moramos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, e temos água potável.
Agora, quantos lugares do mundo não tem água potável, não tem água, né? Então, a oferta de alimento, a qualidade da água, mesmo a qualidade do ar, se nós pensarmos em países extremamente poluídos. Então, a gente tem que evoluir, refletir, pensar para quê? Para que nós possamos melhorar, lembra? As políticas públicas, os compromissos, as ações, para que a gente minimize isso. Efeitos sobre os processos sociais, né? Então, determinando rupturas socioeconômicas, culturais e demográficas importantes. Exemplo, migração de grupos populacionais, vejam os problemas de migração pelo mundo, né, pessoal? Desencadeada por secas prolongadas, que afetam principalmente populações que dependem da agricultura de subsistência. Então, né, esses são aí efeitos indicados pelo IPCC, né, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, e é algo para reflexão, tá? Isso não mudou muito, viu, pessoal? Então, em considerações finais, né, concluindo junto com vocês, né, são assuntos, temas, né, aspectos muito importantes dentro da nossa atuação como médicos veterinários e médicas veterinárias. Estamos num país de proporções continentais, uma riqueza de espécies. Então, quanto é gratificante, né, a gente estar com vocês, estarmos juntos nessa formação de mais profissionais para cuidar, né, para promover saúde, né, para zelar aí pelos nossos biomas, pelos nossos animais, pela saúde humana. Interessante, né? Aqui, ó, Leonardo Boff nos aponta, né, na COP8, teve aqui no Brasil, em Curitiba, 3 entraves para a diversidade biológica. O desenvolvimento econômico pode ser um entrave, monocultura pode ser um entrave. Acho que nós comentamos isso um pouquinho, né, ao longo aí do semestre com vocês em relação, né, o que representa a monocultura em termos de biodiversidade, de impactos também, né? E olha o terceiro, pessoal, espécie humana. Então, eu queria aqui que vocês refletissem, né, um pouco a respeito aí desses entraves, estudassem um pouco mais sobre isso, se aprofundassem, né? Mas num sentido sempre, pessoal, de olharmos o que podemos fazer para melhorar, para contribuir, para deixar um legado de transformação em qualquer área que formos atuar e trabalhar, tá? A espécie humana também somos nós, a nossa espécie, Homo sapiens, e é para nós também que fazemos a conservação, que cuidamos, que produzimos, né? Então, a gente tem que se aperfeiçoar e melhorar. Então, vamos nos unir, pois a estrada é longa, né? O caminho é longo e nós temos que saber para onde queremos ir, lembra? Todo caminho é caminho quando a gente não sabe para onde a gente quer ir. Lembra quando Alice encontra o gato? Mas vocês sabem. Então, lembrem sempre disso. Estabeleçam as metas, tenham foco, não é? Quais são os objetivos, aonde eu quero chegar. Pensem nisso. Onde vocês querem estar daqui 5 anos? 4 anos e meio, hein, pessoal? Já foi meio semestre, né? Todo mundo se formando, né? Se Deus quiser, aí, ó, final de 2024, início de 2025, todo mundo se formando, não é verdade? Para daqui 10 anos, para daqui 15, daqui 20, né? Cuidem das saúdes, a sua saúde social, a sua saúde familiar, a sua saúde psicológica, a sua saúde financeira, a sua saúde amorosa, tá certo? A sua saúde física, a sua saúde mental. Cuide das suas saúdes, tá certo? Para que você possa cuidar dos demais, né? E eu gosto muito disso. Temos que cuidar de quem cuida dos animais. E aí são as pessoas, né? São os seres humanos. Conservação da vida silvestre. A conservação é feita para os homens e pelos homens. Não podemos deixar que a vaidade e os egos interfiram na conservação. Temos que trabalhar em integração e harmonia, visando a conservação da vida silvestre.
Então, pessoas, não é o meu bicho, não é o meu local, é aquela atuação transdisciplinar. Nós estamos aqui por um curto período de tempo, então como nós podemos nos ajudar, tá certo? Então a gente deixa a vaidade de lado, deixa o ego, né, para que a gente possa trabalhar integrado, multiprofissionais, em prol de um bem comum. Nós queremos isso, tá? Nós queremos a promoção de algo muito maior. Tudo bem? Então, nós queremos, né, desejar para vocês sempre muita felicidade, muita saúde, sempre, pessoas, tá? Material de consulta agradeço, professora Dolorata também, tá? Algumas referências que a gente foi colocando e desejar, então, aí que a saúde única, ela esteja dentro de vocês ao longo de toda a vida, dentro da medicina veterinária e na nossa formação. A gente conseguir ver, né, que não existe aí algo maior. É a saúde do homem, do ambiente e do animal numa mesma importância, tá bom? Então, boa semana, pessoas. Se cuidem, se protejam, felicidades e saúde sempre, sempre, sempre.